Existe um tipo de erro que não pode ser desfeito. Não importa quantas desculpas você invente, quantas lágrimas derrame ou quantas vezes peça perdão. Algumas palavras, uma vez ditas, destroem tudo. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos. Estava sentada a menos de 2 metros de distância quando ela falou. Quando as palavras saíram da sua boca com tanta naturalidade, tanta confiança, tanta certeza de que estava segura. Ela não sabia quem estava ouvindo. Não percebeu o silêncio que tomou conta do ambiente. Não notou a expressão que atravessou o rosto dele. E quando finalmente entendeu o que tinha feito, já era tarde demais. Tarde demais para voltar atrás. Tarde demais para salvar qualquer coisa. E antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa. Eu ainda me lembro do jeito que a sala ficou em silêncio naquela noite. Não é algo que dá para esquecer. O som das vozes cortado de repente. O peso do ar mudando. A sensação de que algo irreversível acabara de acontecer e ninguém podia fazer nada para impedir. Esse tipo de memória fica grudada em você. Mesmo depois de 3 anos, eu fecho os olhos e ainda vejo cada detalhe daquela noite como se fosse ontem. Meu nome é Mariana e na época eu tinha 26 anos. Trabalhava como designer gráfica freelancer, o que significava que passava a maior parte do tempo em cafés e espaços de coworking, tentando parecer produtiva, enquanto tomava meu 5º café do dia. Foi em um desses lugares que conheci Camila. Ela era exatamente o tipo de pessoa que chama a atenção quando entra em um ambiente. Não pela aparência, embora fosse bonita, mas pela energia. Ela falava alto, ria mais alto ainda, ocupava espaço de uma forma que fazia todo mundo ao redor prestar atenção nela. No começo, achei meio irritante, mas depois de algumas semanas dividindo o mesmo espaço, acabamos conversando. E quando Camila decidia ser sua amiga, era impossível resistir. Ela trabalhava como relações públicas para uma agência de eventos. Sempre tinha histórias absurdas para contar sobre clientes difíceis, festas caóticas e celebridades mal educadas. Era divertida, generosa e intensamente leal às pessoas que considerava amigas. Mas tinha um defeito que todos ao redor dela conheciam muito bem. Camila não sabia guardar segredos, não por maldade. Ela simplesmente não conseguia segurar informação. Se você contasse algo para ela, tinha que aceitar que, eventualmente, aquilo seria compartilhado com mais alguém. Geralmente durante algum jantar animado, entre risadas e vinho, quando a conversa ficava boa demais para ela não contribuir com a história perfeita. Era parte da sua personalidade. Todo mundo sabia disso, e a maioria das pessoas aprendeu a não contar coisas realmente importantes para ela. Mas tem gente que não entende avisos, ou que acredita ser exceção. Esse foi o caso de Beatriz. Ela apareceu na vida de Camila através do trabalho. Era cliente da agência, uma empresária de sucesso que estava organizando o lançamento de sua nova linha de produtos de beleza. Tinha 30 e poucos anos. Era polida, controlada e extremamente cuidadosa com sua imagem pública. Tudo nela era calculado, desde a forma como se vestia até a forma como sorria para fotos. Ela construiu uma marca pessoal baseada em autenticidade, valores familiares e transparência. Suas redes sociais mostravam uma vida perfeita ao lado do marido, Eduardo, um médico cirurgião bem-sucedido. Eles eram o casal modelo, a inveja de todo mundo. Camila ficou obcecada por Beatriz desde o primeiro dia. Admirava seu sucesso, sua postura, sua capacidade de construir um império do zero. E Beatriz, por algum motivo, decidiu que Camila era confiável. Começaram a se encontrar fora do horário de trabalho. Jantares, cafés, conversas que iam muito além de negócios. Beatriz começou a se abrir, a contar coisas pessoais, a tratar Camila não como fornecedora de serviços, mas como amiga. E Camila se sentiu especial, escolhida, elevada a um círculo íntimo que poucas pessoas tinham acesso. Foi aí que as coisas começaram a desandar. Tem pessoas que tratam segredos como moeda de troca e, às vezes, pagam o preço sem nem perceber.
Beatriz começou a contar coisas que não deveria. Pequenas coisas no início, reclamações sobre o marido, frustrações com o casamento. Comentários sobre como se sentia presa em uma imagem que não correspondia mais à sua realidade. Camila ouvia tudo com atenção genuína, dava conselhos, oferecia apoio e depois, inevitavelmente, compartilhava pedaços daquelas conversas com outras pessoas. Nunca com maldade, sempre como parte de uma história maior, sempre removendo nomes e detalhes identificáveis. Ou pelo menos era o que ela achava. Eu ouvi algumas dessas histórias. Durante nossos almoços, Camila falava sobre essa cliente incrível que tinha uma vida perfeita por fora, mas estava infeliz no casamento. Que estava pensando em se separar, mas tinha medo do que isso faria com sua imagem pública. Que às vezes pensava em largar tudo e recomeçar em outro país. Camila contava essas coisas com admiração, como se estivesse compartilhando a jornada de uma heroína em busca de liberdade. Não percebeu que estava traindo uma confiança. Não entendeu que cada palavra compartilhada era uma violação. E então veio o evento, um lançamento grande que a agência estava organizando para Beatriz. Seria em um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. 200 convidados, imprensa, influenciadores, investidores. O tipo de noite que podia consolidar ou destruir uma marca. Camila trabalhou meses naquele evento. Cada detalhe foi planejado com perfeição obsessiva. E funcionou. A noite foi um sucesso absoluto. Beatriz brilhou. Seu discurso foi emocionante, seus produtos foram elogiados, tudo correu perfeitamente, até o after party. Depois do evento oficial, um grupo menor foi convidado para continuar a celebração em um bar sofisticado a poucos quarteirões do hotel. Beatriz estava radiante. Eduardo, o marido perfeito, estava ao lado dela sorrindo para fotos. Camila estava eufórica com o sucesso da noite. Eu estava lá porque Camila me convidou de última hora. Não conhecia quase ninguém, então passei a maior parte do tempo sentada em um canto, observando as pessoas. Foi por isso que vi tudo. Porque quando você não faz parte da ação, você presta mais atenção. A bebida estava fluindo livremente. As conversas ficavam cada vez mais altas e desinibidas. Camila estava em seu elemento, no centro de um grupo, contando histórias, fazendo todo mundo rir. E então, alguém fez um comentário sobre relacionamentos, sobre como era difícil manter casamentos longos, sobre como muita gente vivia mentiras. E Camila, embalada pelo vinho e pela euforia da noite, começou a falar. Começou a contar sobre essa cliente que ela não nomeou diretamente, mas que qualquer pessoa minimamente atenta poderia identificar. Sobre como essa mulher tinha uma vida aparentemente perfeita, mas estava profundamente infeliz. Sobre como ela estava pensando em ter um caso porque não sentia mais nada pelo marido. Sobre como ela já tinha até identificado a pessoa com quem queria trair. Um personal trainer que trabalhava na mesma academia que ela. Nesse ponto, eu quase interrompi tudo. Eu estava sentada ali ouvindo tudo. E parte de mim queria gritar, queria interromper, mas não fiz. Porque eu não conhecia aquelas pessoas. Porque eu não tinha certeza. E porque naquele momento eu escolhi o silêncio. Mas deveria ter feito diferente. Deveria ter feito alguma coisa. Porque enquanto Camila falava, animada e completamente inconsciente, Eduardo estava a menos de 3 metros de distância. Ele tinha se afastado do grupo de Beatriz para atender uma ligação. Estava encostado na parede, telefone no ouvido, mas a ligação já tinha terminado. E ele estava ouvindo cada palavra. Viu o momento exato em que ele entendeu que Camila estava falando sobre sua esposa. A forma como seu rosto mudou. Como seus olhos se arregalaram, como sua mão apertou o telefone com tanta força que pensei que fosse quebrá-lo. Ele ficou completamente imóvel. E Camila continuou falando, continuou detalhando, continuou revelando segredos que não eram dela para contar. Descreveu conversas íntimas, mencionou detalhes específicos que só poderiam vir de Beatriz. E Eduardo ouvia tudo em silêncio absoluto. Há momentos em que o silêncio é a única testemunha que importa.
Quando Camila finalmente terminou sua história, o grupo ao redor dela riu, fez comentários. Alguém disse que essa mulher era corajosa, outro disse que ela deveria seguir seu coração. E então, Eduardo se moveu. Ele atravessou o bar lentamente, cada passo medido, controlado. Seu rosto era uma máscara perfeita de calma, mas seus olhos estavam mortos. Ele encontrou Beatriz rindo com um grupo de investidores. Tocou seu ombro suavemente, inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Vi a cor sumir do rosto dela instantaneamente. Ela olhou ao redor. Procurou Camila com os olhos. E quando finalmente a encontrou, a expressão de traição em seu rosto era inconfundível. Eduardo e Beatriz saíram do bar sem se despedir de ninguém, sem explicações. Apenas foram embora deixando um silêncio constrangido para trás. Camila estava confusa. Perguntou para as pessoas ao redor se tinha acontecido algo. Ninguém sabia responder. Ninguém tinha conectado os pontos ainda, exceto eu. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. E sabia que Camila tinha acabado de destruir não apenas uma amizade, mas possivelmente um casamento, uma reputação e sua própria carreira. Na manhã seguinte, Beatriz enviou um e-mail formal para a agência de Camila, terminando todos os contratos. Não deu explicações, apenas disse que não seria mais necessário os serviços deles. Camila ainda não tinha entendido. Tentou ligar, tentou mandar mensagens. Nada. Passou dias confusa, tentando descobrir o que tinha dado errado, até que uma amiga em comum finalmente teve coragem de contar. Eduardo tinha ouvido tudo, cada palavra que Camila disse no bar. Ele confrontou Beatriz. Ela confessou tudo. O casamento estava destruído, e a culpa, aos olhos de Beatriz, era inteiramente de Camila. Confiança quebrada não se conserta, você só aprende a conviver com os cacos. Quando Camila finalmente entendeu o que tinha feito, ficou devastada. Tentou se desculpar, escreveu cartas, enviou flores, implorou por perdão. Mas Beatriz nunca respondeu. E pior, a história vazou. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Clientes começaram a questionar se podiam confiar na agência, se suas informações pessoais estavam seguras. Camila foi demitida 3 semanas depois. Sua reputação na indústria estava arruinada. Ninguém queria trabalhar com alguém que não conseguia manter sigilo. Nos meses seguintes, vi Camila se desfazer lentamente. Ela perdeu não apenas o emprego, mas a confiança em si mesma. Questionava cada palavra que dizia. Tinha medo de conversar com pessoas. Isolou-se. A garota que antes ocupava qualquer espaço com sua energia, agora mal conseguia sair de casa. E a parte mais trágica é que ela ainda não entendia completamente a gravidade do que tinha feito. Continuava achando que foi só azar, que foi só má sorte Eduardo estar lá naquela noite, que se ele não tivesse ouvido, nada disso teria acontecido. Mas ela estava errada. Não foi azar, foi consequência. Consequência de anos tratando segredos alheios como entretenimento, de nunca parar para pensar no impacto de suas palavras, de acreditar que contar histórias era mais importante do que respeitar confidências. Eduardo ouvir foi apenas o catalisador. A destruição já estava em curso muito antes daquela noite. Tem noites que mudam a sua vida sem ninguém perceber, e essa foi uma delas para mim. Não apenas testemunhei a queda de alguém, mas aprendi algo fundamental sobre palavras e silêncio. Aprendi que às vezes o maior poder não está em falar, mas em saber quando calar. Que confiança é algo tão frágil que basta uma única frase mal colocada para destruir anos de construção. Que você nunca sabe realmente quem está ouvindo. E que algumas palavras, uma vez ditas, nunca podem ser desfeitas. Passaram-se 3 anos desde aquela noite no bar. Beatriz e Eduardo se divorciaram 6 meses depois. Ela vendeu a empresa e se mudou para Portugal. Recomeçou a vida longe dos holofotes que ela mesma construiu. Camila ainda está em São Paulo, trabalhando em um emprego administrativo que não tem nada a ver com sua formação. Raramente fala sobre aquela noite.
Quando perguntam por que mudou de carreira, inventa desculpas vagas. Nunca assume a verdade. E eu continuo pensando sobre aquele momento, sobre como uma única conversa destruiu tantas vidas. Não porque as informações fossem falsas, mas porque foram ditas para a pessoa errada, no momento errado, sem a menor consciência do que estava em jogo. Ela falou demais e não percebeu quem estava ouvindo. E quando percebeu, não havia mais nada que pudesse ser salvo, nem a amizade, nem o casamento, nem sua própria vida como conhecia. Apenas destroços. E a lição mais amarga de todas: que palavras têm peso, que segredos existem por uma razão, e que nem todo silêncio quebrado merece ser aplaudido. Às vezes o silêncio é a única coisa que nos protege da destruição total. Se essa história te fez pensar em alguém, então talvez você pertença a este canal. Se inscreve para não perder as próximas.